Boa noite, uma vez mais, muito bom estar com vocês. Bem-vindos a este terceiro encontro deste pequeno curso chamado O Modelo da História da Redenção, no livro de Gênesis. Este é o terceiro encontro. Gostaria de fazer um breve resumo, vou correr bastante, mas que creio que é muito didático, que podamos recuperar as pautas e os principais conceitos que estudamos até agora. Como eu falei, o tema deste curso é a história da redenção no livro de Gênesis, e o nosso objetivo, tal como estabelecemos no início, foi começar a partir do texto de Êxodo 3 e a partir desse texto, como nossa chave hermenêutica, interpretar o livro de Gênesis como uma grande obra teológica onde Moisés está recuperando teologicamente a história da redenção para reconstruir a identidade de Israel que tinha passado por aquela obra tão poderosa de libertação do Egito. Sabemos que o objetivo de Moisés era restaurar a história da aliança para poder explicar a esse povo que tinha terminado de sair do Egito que história era essa. A história do pacto, a história com Abraão, com Isaac e Jacó. E vimos então, nesta primeira parte, em Gênesis 1 e 2, que Moisés está respondendo teologicamente a um conjunto de perguntas importantes para reconstruir essa história da salvação. Que perguntas são essas? Em primeiro lugar, quem é Deus? E vimos que Gênesis responde que Deus é um Deus eterno, infinito, todo-poderoso, mas também é um Deus pessoal, é um Deus uno e ao mesmo tempo trino. A segunda pergunta a que Moisés quer responder: como esse Deus criou o mundo? E a resposta que vimos: Deus criou o mundo simplesmente com o poder da sua palavra. Do nada, Deus criou todas as coisas através do poder da sua palavra. E através da sua palavra, o Senhor estabeleceu a ordem da criação, a existência, a verdade e a essência de cada coisa. Todas as coisas, toda a criação foi então criada do invisível para o visível. E no ato mesmo da criação, o Senhor determinou a verdade de cada coisa. Então, a essência de cada coisa, a verdade de cada coisa não está em aberto, como ensina a pós-modernidade. Não, a verdade de cada coisa já foi estabelecida no ato da sua criação. E vimos também que não só Deus criou todas as coisas do nada, através do poder da sua palavra, mas vimos também que Moisés quer ensinar que Deus criou o tempo. Oh, que declaração poderosa! O tempo é uma criação de Deus. Então Deus governa o tempo como Ele quer para realizar os seus planos santos no mundo. A terceira grande questão a que Moisés quis responder: o que é o mundo e com que finalidade Deus criou o mundo? E vimos que a resposta que Moisés dá em Gênesis 1 e 2 é que Deus criou o universo como um reino, e Deus cria esse universo para governar como rei sobre toda a criação. E reina através de uma relação pactual, que primeiramente ele estabeleceu com a natureza e depois com o homem. Vimos que, através desta relação pactual, que é uma relação onde Deus decide abençoar, mas também demanda deveres pactuais à natureza e ao homem, vimos que a partir desta relação pactual,
não existe espaço, por exemplo, para a mãe natureza. A natureza não é uma mãe, a natureza é uma criação de Deus e ela depende de Deus e responde ao Criador, porque ela foi criada para ter essa relação pactual com o Criador. E, a partir também desta relação pactual, o mundo não é neutral. Toda a existência no mundo, a existência da natureza, das suas leis, tudo deve ser interpretado de uma forma teorreferente, ou seja, sempre com referência ao Criador. Então Deus criou o mundo é o seu reino e ele governa como rei através de uma relação pactual que ele realizou primeiramente com a natureza e em segundo lugar com o homem. E chegamos à quarta grande questão que Moisés quis responder em Gênesis 1 e 2. Quem é o homem e qual é a finalidade da sua existência? E vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa isto? Significa que a identidade e o valor do homem está em Deus. Mas também vimos que dentro dessa relação pactual para o qual Deus também criou o homem, e por ter sido criado como imagem e semelhança de Deus, Deus criou o homem para ser um representante seu, um soberano seu, no reino que ele criou. Então, uma vez mais, da mesma forma que concluímos que não existe nada na natureza que seja neutral, tudo está e deve ser interpretado na natureza numa relação com o Criador, a mesma conclusão devemos aplicá-la ao estudo do homem, ao entendimento não só do homem, mas também de todas as áreas da sua vida. Quem sou eu? O que é o casamento? O que é a família? O trabalho? Como devo agir? A ética, a estética, até os momentos de lazer. Não existe nada na vida do homem cuja verdade não tenha que ser buscada nessa relação pactual para o qual o homem foi criado. O mundo e o homem devem ser interpretados a partir de uma relação teorreferente. Volto a enfatizar isto porque hoje, a partir dessa pressão da pós-modernidade ou da pós-pós-modernidade, depende de como você o vê, há uma tendência e há uma pressão para que tudo no universo tenha a sua verdade em aberta, porque é o homem, ou cada ser humano, que tem a responsabilidade de construir a verdade das coisas. Pois não é isso que a Bíblia nos ensina. Neste universo onde vivemos, tudo é teorreferente. Cada verdade sobre cada partícula, sobre cada ser humano deste universo, deve ser interpretado e entendido com referência ao Criador. Vimos também uma quinta pergunta: qual deve ser a relação e quais devem ser as responsabilidades do homem para com Deus e para com o mundo? E vimos que dentro desta relação pactual, que é uma relação de obras, o homem foi criado para ser abençoado por Deus, mas também o homem contém um conjunto de deveres em relação ao Criador. E essa relação pactual deve ser administrada pela lei, a lei que é ou que foi revelada em Gênesis 2, a partir do versículo 17. Como seria ou como deveria ser esta relação pactual entre Deus, o Criador, e o homem? Pois deveria ser uma relação de
deveres e responsabilidades. Em caso de obediência, o homem seria abençoado. Em caso de desobediência, o homem seria amaldiçoado, e a grande maldição pelo rompimento do pacto seria a morte e a interrupção dessa relação de comunhão com o Criador. Bom, e vimos para finalizar que a finalidade da criação do mundo e da criação do homem é o Shabá, é o descanso. Gênesis 2, verso 1 a 3, não falamos sobre isso porque não tivemos tempo, mas quero recuperar esta última declaração, a finalidade última do mundo e especificamente do homem é encontrar esse descanso em Deus. E o que é que significa esse descanso? Qual é o modelo desse descanso? Copiando ao Criador. Da mesma forma que Deus, ao final dos 6 dias, descansou, ou seja, no 7º dia, descansou, contemplando a perfeição das suas obras, da mesma forma o homem é chamado por Deus para aprender a descansar no Criador, contemplando e louvando as obras perfeitas do Criador que veremos mais adiante foram alcançadas por Jesus Cristo. Bom, vimos também 2 grandes definições. Vimos que Gênesis 1 e 2 nos obriga a estabelecer já um padrão, um primeiro modelo para a história da redenção. E isto tem que ficar bem claro. Que modelo é esse da história da redenção? É um modelo onde a história da redenção é apresentada a partir de 3 verdades fundamentais. Digamos, melhor dizendo, é uma história da redenção que é desenvolvida ao longo das Escrituras a partir de 3 grandes histórias. Primeira história, a história do reino. Segunda história, a história da aliança ou a história do pacto. E terceira história, a história do mediador. E hoje veremos que essas 3 grandes histórias devem ser completadas a partir do conceito de criação, queda, redenção e glorificação. Criação, queda, redenção e glorificação. Então, os primeiros 2 capítulos, e hoje, analisando também o capítulo 3 de Gênesis, dá-nos esse modelo inicial, modelo que a gente pode chamar de um modelo da criação, e esse modelo da criação apresenta-nos essas 3 grandes histórias sem as quais é impossível entender a história da redenção. Vamos repetir quais são essas 3 grandes histórias para terminar este resumo da aula passada: história do reino, história do pacto e história do mediador. Além disso, estas 3 histórias passarão por vários momentos e várias etapas sucessivas. Ao longo da Bíblia, teremos então estas 3 histórias sendo manifestas a partir da sua criação, queda, redenção e glorificação. Fiquem descansados, daqui a pouco, entrando em Gênesis 3, já vou mostrar como funcionam estas várias categorias para entendermos a história da redenção. Muito bem, não se esqueçam de verificar e de rever o último vídeo, onde eu também terminei dando uma definição do que é o reino de Deus, uma definição sobre o conceito de aliança e apresentei uma breve história tanto do reino
quanto da aliança. E neste livro de Gênesis a gente vai analisar 4 das 7 alianças que resumem toda a história da redenção. Quero terminar este resumo da aula passada com uma declaração instigante, uma declaração contundente desse grande teólogo que foi J.I. Packer. Continuamos celebrando a sua vida e o que ele deixou como herança para a Igreja cristã. J.I. Packer disse o seguinte sobre este tema. Vejam que declaração contundente. Ele diz: o Evangelho, a palavra de Deus e o próprio Deus são incompreensíveis fora do modelo pactual das Escrituras. E agora o João Cardoso, que não tem nada a ver com o J.I. Packer, eu gostaria de acrescentar, não só Deus, a sua palavra e o Evangelho deixam de ser compreensíveis fora este conceito de pacto, mas também fora do conceito de reino e mediador. Então, dando um salto, fazendo um salto quântico para aquele texto de João, quando Jesus declara na cruz, está consumado, o que é que estava sendo consumado? A história do reino, a história do pacto e a história do mediador. Então, temos já entre mãos o primeiro modelo da história da redenção. Um modelo que chamamos de modelo criacional, ou modelo da criação, e que agora vamos ver o seu desenvolvimento a partir dos próximos capítulos de Gênesis. Então, até aqui o resumo da última aula. Espero que tenha sido importante, principalmente se você está participando pela primeira vez. Muito bem. O homem foi criado devido ao amor e graça eletiva de Deus para ser um vice-gerente da criação, para viver no paraíso em uma relação íntima e gozosa com o seu Criador. Foi criado para viver com uma ajudadora idônea. O casamento é apresentado então como um meio para a realização do pacto e para a expansão do reino de Deus, e os próprios descendentes de Adão e Eva são apresentados como descendentes do pacto, que deveriam multiplicar-se e encher a terra. E eu pergunto, e imagino que seja uma pergunta que você tem, para passarmos deste resumo para o próximo capítulo da história da redenção. Imagino que você tenha esta pergunta. Por que a história da redenção não termina em Gênesis 2? Porque quando terminamos de ler Gênesis 2, pelo menos ao meu coração vem a palavra completo. O homem estava completo. Vivia como imagem e semelhança de Deus, numa comunhão íntima com o seu Criador, no paraíso. Não havia problemas matrimoniais, não havia problemas com os filhos. Eles sabiam muito bem a quem deviam servir e como servir, e em que condições. Eles conheciam e amavam a lei do Senhor. Então, pergunto, por que é que a história da redenção não terminou em Gênesis 12? Bom, porque Adão e Eva não viviam ainda numa condição perfeita. Volto a repetir, Adão e Eva não viviam ainda uma condição perfeita. Diante deles existia a possibilidade de obedecer perfeitamente à lei do pacto ou de desobedecer, quebrando o pacto, rompendo a relação com Deus e, em última instância, morrer. Então,
diante desta condição, faz todo o sentido que Moisés tenha escrito e que o Espírito Santo tenha utilizado Moisés para revelar Gênesis 3. Obviamente, Moisés, vivendo a experiência que ele viveu como povo de Deus no Egito, ele sabia muito bem que faltava algo, faltavam verdades da história da redenção para entender por que o povo de Deus estava passando por aquela situação tão lastimosa no Egito e que necessitava da manifestação da salvação de Deus. Bom, e a resposta está em Gênesis 3. Gênesis 3 foi escrito para explicar as causas do rompimento do modelo criacional pelo pecado. Gênesis 3 foi escrito para explicar as causas que levaram Adão e Eva a romper o modelo criacional que nós estudamos em Gênesis 1 e Gênesis 2. De uma forma mais específica, Gênesis 3 foi escrito para explicar as consequências históricas do pecado nessas 3 dimensões da história da redenção. Que dimensões são essas? Já sabemos, na história do reino, na história do pacto e na história do mediador. Ok? Então, vamos entrar em Gênesis 3. Obviamente, vamos fazer um estudo básico. O nosso objetivo é responder rapidamente a essa questão para avançarmos na história, no conhecimento das próximas etapas da história da redenção. E a primeira informação que temos sobre o relato da queda do homem é sobre a serpente, sobre Satanás, e quero fazer aqui uma pequena introdução porque creio que é muito importante. Satanás, travestido, se você assim permite que eu fale, travestido de uma serpente, aparece como alguém, como um sujeito que produz tentação no coração de Eva e depois de Adão, mas ele não é o responsável pela queda de Adão e Eva. Satanás é apresentado como um tentador, mas não como a causa última do pecado. A causa última do pecado foi a livre decisão de Eva e depois de Adão de desobedecerem ao Senhor. Muito bem. Depois desta breve introdução, quero fazer uma leitura muito rápida de Gênesis 3, ok? Relembrando que estou utilizando a nova versão internacional. Então, por favor, se você puder seguir aí, lápis na mão, e se puder sublinhar, é muito importante. Vamos lá. Gênesis 3 diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher
os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus, chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Muito bem, a primeira informação, depois dessa introdução sobre Satanás, a primeira informação que o texto nos dá, e que é uma informação importante, é que o pecado, ou se vocês preferirem, a desobediência, não é um ato imediato, mas é um processo. Vamos repetir: o pecado, ou se vocês preferirem, a desobediência a Deus, não foi um ato imediato, mas um processo com etapas bem definidas, e creio que é muito importante olhar e meditar um pouco sobre essas etapas. Primeira etapa. Claramente o texto diz que Satanás tentou que Eva questionasse a revelação divina. O texto é muito claro. Satanás promove uma pergunta no coração de Eva e o objetivo dessa pergunta não era neutral, o objetivo era bem claro. Em primeiro lugar, ele queria que Eva questionasse e avaliasse as verdades sobre Deus, não a partir do que Deus tinha revelado, mas a partir da sua própria autonomia. Então, quando questiona, o que Satanás quer tentar fazer no coração de Eva é que o critério que ela utilizava para avaliar o que era verdade e o que era falso, o que era bom e o que era mau, deixasse de estar na revelação de Deus e passasse a estar no que ela autonomamente pensava sobre a realidade. Ou seja, o que Satanás buscou criar no coração de Eva foi uma desconfiança sobre a revelação de Deus. Mas também se vê que a forma como Satanás se aproximou e perguntou a Eva não era só uma forma de desviar o critério da verdade, da revelação, para a mente autónoma de Eva. Mas Satanás também tentou que Eva se inclinasse a ter uma visão negativa, mais negativa que positiva, sobre a lei de Deus. Se você olha para a forma como Satanás colocou a pergunta, e sobre a reação de Eva à pergunta de Satanás, você vê que o que Satanás quis foi inclinar a mente e o coração de Eva a ganhar gradualmente uma visão negativa sobre a lei e sobre o pacto que Deus tinha realizado com o homem. O que Satanás queria é que Eva passasse a enfocar o pacto com Deus mais como algo negativo do que como uma bênção de Deus para a sua vida. E vemos que a forma como Eva respondeu, aparentemente uma resposta certa, mas vemos claramente que a forma como Eva respondeu à pergunta da serpente já mostra que ela foi
enfocando e foi enfatizando os aspectos negativos e as limitações que a lei e o pacto apresentavam para o seu coração e para a sua liberdade. Eva passa a ver a lei de Deus, passa a ver o pacto com Deus como uma castração da sua liberdade. E cuidado, quando no nosso coração, deixe-me fazer aqui um parênteses importante em termos de aplicação, quando no nosso coração a lei de Deus e o Evangelho passam a ser mais conhecidos como um não do que como graça, quando o Evangelho passa a ser para o nosso coração mais uma limitação que o poder de Deus para a salvação, creio que é muito importante orar, pedir perdão a Deus e pedir que Deus restaure o nosso amor pela sua lei e o nosso amor pelo Evangelho. A partir do versículo 4, temos uma outra etapa deste processo de desobediência. Satanás propõe ao coração de Eva um coração que já estava pensando a realidade em termos de autonomia, um coração que já estava sendo inclinado a ver as limitações da lei e as limitações do pacto. Satanás propõe a esse coração uma falsidade. Que falsidade é essa? Ele propõe que Deus mentiu. Veja o que responde Satanás à mulher no versículo 4, 3, 4, certamente não morrerão. Mas obviamente Satanás conhecia que Eva, o coração de Eva ainda estava atrelado de uma certa forma à lei do pacto. Ela era uma profunda conhecedora da lei do pacto. Então, para desestabilizar o coração de Eva, Satanás não se limita a apresentar uma falsidade, mas ele joga com o caráter de Deus e leva Eva a duvidar da bondade e da justiça de Deus. Vejam as palavras que ele utiliza. Versículo 4. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. É um ataque duplo. Satanás não apresentaria somente uma falsidade. Creio que para o coração de Eva isso seria fácil de identificar. Mas ele apresentou outra tentação. Eva, você sabia que Deus não é bondoso e não é justo? Você sabia que Deus mente para vocês e oculta parte da sua verdade? Por quê? Porque Deus não quer que vocês sejam como Ele. Imagina o impacto destas palavras num coração que já estava inclinado a duvidar da palavra de Deus. Se Deus não é bondoso, se Deus não é justo, então Ele não é verdadeiro, então Ele não é de se fiar, então eu não devo qualquer tipo de fidelidade a esse Deus. Devo abandoná-lo, devo matá-lo e devo ser o Deus da minha própria vida. E devo ser eu, a partir da minha própria autonomia e responsabilidade, a definir as verdades que devem orientar a minha existência. E parece que Eva acatou esta dúvida sobre o caráter de Deus no seu coração. Porque as próximas informações e a próxima etapa deste processo de desobediência já mostram, a partir do versículo 6,
que uma nova dinâmica estava operando nas faculdades cognitivas e no coração de Eva. Diz o texto que a mulher passou a ver a árvore da proibição como o quê? Uma árvore agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela se obter conhecimento. O que é que passou a operar no coração de Eva? A teologia nos ajuda a entender que quando o homem duvida da revelação de Deus e do caráter justo de Deus, ele passa a assassinar o seu Criador, passa a ser o Deus da sua própria vida e um processo de auto-engano passa a dominar e a escravizar o seu coração. O que é e como se manifesta e como funciona este processo de auto-engano no coração do homem? Estamos falando de Adão e Eva. Esse processo de auto-engano, como o nome indica, ele tem como objetivo estabelecer e justificar a autonomia do homem. Para que o homem afirme a sua autonomia em rebeldia frente ao Criador, o homem precisa, por um lado, negar a Deus e, por outro lado, apagar as evidências de que foi ele, o homem mesmo, que rompeu o pacto e que se rebelou contra o Criador. Então o processo de auto-engano é um processo duplo, onde o homem vai construindo verdades paralelas que substituem as verdades do Criador na sua mente e no seu coração, e por outro lado é um processo onde o seu coração necessita justificar-se e necessita o tempo inteiro apagar as evidências de que o homem é um rebelde, que tem culpa no cartório, de que foi ele que abandonou e rompeu o pacto com o seu Criador. Entender este conceito de auto-engano que passou a escravizar o coração de Adão e Eva é essencial para entender a morte da alma e do coração do homem diante do seu Criador. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, principalmente o versículo 19 e o versículo 25, tome nota, não tenho como agora entrar nesse texto, mas Romanos 1, principalmente o versículo 19 e 25, falam destas manifestações e desse mecanismo do auto-engano operando no coração do homem. O homem obtém de Deus, da sua consciência como ser criado e também da natureza, todo o conhecimento que se pode conhecer do Criador. Todos os atributos. E por isso o homem é inexcusável, indesculpável. Mas o que é que faz o homem com esse tipo de conhecimento? Nega. E não só nega, mas ele reduz a glória do Criador ao nível das criaturas. E a partir desse auto-engano, ele necessita apagar, ocultar as evidências de que ele é pecador e que necessita de um grande Salvador. As consequências da presença do auto-engano no coração pecaminoso do homem são nefastas. As grandes consequências é que, como resultado deste processo pecaminoso, a identidade do homem passa a ser uma identidade superficial. Guarda esta palavra, ou duas palavras, identidade superficial. O que significa isto? Vamos recordar o que aprendemos em Gênesis 1. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso?
significa que a imagem que o homem tem de si mesmo flui e nasce e está fundamentada sempre que o homem está perto do seu Criador, sempre que o homem está numa relação com o seu Criador. O que é que faz o pecado? O que é que opera o auto-engano? Faz com que o homem se afaste do seu Criador. Mas como o homem foi criado para uma relação pactual, ao afastar-se do seu Criador, o homem tem que procurar outras relações, com outras coisas, para que nelas possa obter significado e fundamento para a sua identidade. O grande paradoxo do homem é que, ao buscar a identidade nele mesmo e nas coisas criadas, constrói uma identidade, volto a repetir, superficial, sem sentido, sem fundamento e uma identidade idolátrica. Bom, este texto continua e diz que o homem se tornou escravo do pecado. É um homem que continua escutando a voz de Deus e não pode fugir dessa realidade. Vejam como o texto é contundente. Que grande teólogo foi Moisés. Vejam o que ele diz. Verso 8. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, esta é a realidade trágica do ser humano. Foi criado por Deus, mas se afastou do Criador. O seu auto-engano o leva a tentar apagar as pistas, as evidências de que ele tem culpa no cartório. Mas esse homem, por ter sido criado por Deus, não pode deixar de escutar a voz do seu Criador. Na consciência, mas também através da natureza, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quais são as duas reações que este homem, escravizado pelo pecado, costuma ter quando ouve a voz do seu Criador? Em primeiro lugar, ele foge do seu Criador. Ele foge do seu Criador. E, em segundo lugar, ele se manifesta ou se justifica como uma vítima da realidade. E vemos essas duas grandes manifestações de autojustificação do homem no texto. Diz o versículo 8, segunda parte: esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, em alguns homens, a fuga de Deus através da criação de Deus, utilizando a criação de Deus, a fuga de Deus é uma das grandes manifestações e uma das grandes reações à voz de Deus. Mas noutros homens, e isso é muito interessante porque é uma característica também do nosso tempo, outros homens reacionam de uma outra forma. Eles dizem que não têm nada que fugir de Deus. Mas eles apresentam-se sempre como vítimas de uma realidade. E eles não são os culpados, não são responsáveis. Sempre são a vítima de uma realidade. Deixe-me dizer que um dos pensamentos filosóficos e sociológicos mais em voga hoje em dia e que tem permitido que o homem continue nesse ciclo de auto-engano é o vitimismo ou a vitimização. O que é o vitimismo ou a vitimização? É
é aquele argumento de que eu sou o resultado da realidade onde eu vivo. E, portanto, eu não sou responsável de nada. Sou o que sou, faço o que faço, tomo as decisões que tomo, porque eu vivi, nasci e vou morrer em determinado contexto social e económico. Oh, queridos irmãos e querida igreja, não existe pensamento mais satânico que o vitimismo. Sabem porquê? Porque ela anula a responsabilidade do pecador e do homem diante de Deus e também fecha as portas para que esse homem possa acudir e provar da graça restauradora do Senhor Jesus. Fuja desse vitimismo, fuja dessa ideia de que eu sou o que sou por causa do lugar onde nasci. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, com uma vontade, uma decisão própria. E aqui está a porta que Adão e Eva fecharam para justificar-se diante da voz de Deus. E que grande porta que lhes impediu de pedir perdão ao Senhor, de receber a restauração, porque esse Deus é um Deus que segue buscando o homem perdido. Oh, que grande mensagem! Para um grande pecador existe um grande Salvador. Para esse homem perdido e morto no seu auto-engano, existe a voz de Deus que fala, que interpela, que chama, que incomoda a consciência do homem e também que fala através da realidade. Porque apesar do pecado, Deus continua sendo o Rei do Universo e continua falando através da sua providência e da realidade que Ele criou e governa. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que neste momento precisamos de fazer uma pausa. Estamos respondendo a uma questão muito importante. Quais foram as consequências da desobediência ou da queda de Adão e Eva para o modelo criacional? Por outras palavras, podemos perguntar como o pecado afetou a história do reino, a história da aliança e a história do mediador. Bom, a primeira resposta é que Deus segue sendo o Rei do Universo. É bem verdade que Deus permitiu, de uma forma misteriosa, que o seu reino fosse afetado temporariamente, devido à desobediência do seu representante. Mas Deus continua sendo o Rei do Universo e Ele reina sobre o pecado. Falando da aliança, obviamente, esse pacto de obras que nós vimos que Deus estabeleceu com Adão e Eva em Gênesis 1, esse pacto de obras se manifestou como inviável. Adão e Eva entram num processo de auto-engano, de morte espiritual, que os impedem de cumprir a lei de Deus, porque não podem estabelecer nem alcançar a obediência perfeita. E devido a estas consequências desastrosas do pecado, o homem passa a estar incapacitado como representante de Deus, como mediador do pacto. E, portanto, vimos que a história do reino, a história do pacto e a história do mediador necessitam ser entendidos não só em termos criacionais, Gênesis 1 e 2, mas também em termos da queda, Gênesis 3. A história do pacto, a história do reino e a história do mediador precisa então desses conceitos novos, que hoje vamos estudar. Deus criou, o homem destruiu o seu pecado e, como vamos ver daqui a pouco, Deus prometeu, Deus restaurou e Deus
glorificará. Louvado seja o nome de Deus. Mas este texto de Gênesis 3 não termina somente com a descrição do modelo do pecado. Vemos que, junto com essas maldições pactuais, resultantes do incumprimento do pacto, vemos a iniciativa de Deus. A iniciativa de Deus, que surge da sua misericórdia e da sua graça. Uma iniciativa em chamar o pecador, vimos, versículo 9, onde estás? Vemos a iniciativa de Deus também de aproximar-se do pecador e ordenar-lhe que ele e a sua descendência vivam com os seus olhos e com a sua esperança postos na promessa. Oh, que texto glorioso! Depois do Senhor perguntar a Adão e Eva onde estás e ver que esse processo de auto-engano os havia levado para um caminho tenebroso de fuga e de vitimização, o Senhor apresenta uma promessa. Ele reina sobre o pecado, entregando a esses pecadores uma promessa maravilhosa. A promessa que os teólogos chamam de proto-evangelho, a primeira promessa de redenção que lemos nas Sagradas Escrituras. Que promessa é essa? Gênesis 3,15: porém inimizade entre você e a mulher. Esse rei avisa a Adão e Eva que a sua história seria uma história que teria a marca de uma luta entre duas grandes descendências. Uma descendência de Satanás e o descendente da mulher. E vejam que promessa maravilhosa. E o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Oh, que promessa maravilhosa! Você entende como Deus se aproximou deste homem e desta mulher falidos por ele pecado e soberanamente os chama para viver com o seu coração e a sua fé postos numa promessa que o Senhor, não o homem, mas o Senhor iria realizar na descendência da mulher. Sabemos que aqui temos o primeiro resumo do Evangelho, e por isso é chamado de proto-evangelho, ou o primeiro Evangelho. E sabemos que esse descendente da mulher foi Cristo, que através do seu ministério e através da cruz do Calvário, ele destruiu a obra de Satanás, que através do pecado do homem escravizava o descendente ou a descendência da mulher, impedia o homem de ser um representante de Deus na terra. E o que Cristo fez na cruz foi destruir a Satanás, o seu poder, o poder do pecado, e restaurar pela fé o homem a uma relação gozosa com o seu Criador. Como é maravilhoso ver este modelo da história da redenção. Quando o homem está falido no seu pecado, Deus se aproxima e, como Rei soberano, fala, convida a esse homem a crer na promessa da salvação. Glorificado seja o nome deste descendente, que agora conhecemos o nome, e se chama Jesus. Muito bem, a partir dessa grande promessa, a história da redenção tem que ser interpretada de uma outra forma.
Vimos que Gênesis 1 e 2 fala do modelo da criação. Gênesis 3 fala do modelo da queda. Gênesis 3,15 fala do modelo da redenção. Essa promessa gloriosa. E a partir deste momento, o enfoque da história da redenção vai estar na descendência de Adão e Eva. Lógico? Claro que sim. Se a promessa apontava para um descendente, é óbvio que o grande teólogo Moisés, inspirado por Deus, passaria agora a enfocar na história dos descendentes de Adão e Eva. E essa história dos descendentes começa com Caim e Abel, os seus filhos. Mas antes de entrar na história dos descendentes, vemos como Adão e Eva parece que responderam com fé à promessa do Senhor. Vemos algumas evidências dessa resposta em fé. Primeiramente, Adão chama a sua mulher de Eva, versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Aquela mulher que antes, dentro dessa escravidão que é o vitimismo, aquela mulher que ele falou, aquela mulher que tu me deste, agora Adão passa a olhar para essa mulher a partir da esperança. Deus dará uma descendência a esta mulher e por isso chamou a sua mulher de Eva. Vemos em segundo lugar o Senhor vestindo Adão e Eva, cobrindo a sua nudez e a sua vergonha com as peles de um animal. A primeira expressão daquilo que mais tarde veremos que é a justiça de Cristo, com o qual o cristão será vestido quando crê na obra completa da cruz. E por fim, e imagino que esta declaração possa gerar bastante surpresa, mas o próprio facto de que Deus expulsou a Adão e Eva do jardim do Éden é uma grande manifestação da sua graça e da sua misericórdia. Diz o versículo 23 que Deus Deus mandou embora do jardim do Éden ao homem para cultivar o solo do qual fora tirado. E depois fala da condição. Versículo 24, o homem foi expulso do jardim do Éden. São dois versículos muito interessantes. Quando você lê em português e também no espanhol, você não nota nas duas verdades que estes dois versículos querem dizer. Em primeiro lugar, no versículo 23, no hebreu não significa mandou embora, no hebreu significa enviou. Literalmente, o hebreu diz, e Deus enviou a Adão e Eva para que ele continuasse a cumprir a aliança. Quanta graça de Deus! Vocês veem como Deus continua sendo soberano sobre a vida e o destino do homem, apesar do seu pecado, Deus enviou. Mas obviamente o versículo 24 fala em que condição espiritual o homem foi enviado para desenvolver esse pacto com o Senhor. Ele foi enviado debaixo da condição de uma expulsão. Ele foi expulso devido às consequências da sua desobediência. Volto a dizer,
quanta graça de Deus. Sabes porquê? Porque se Deus permitisse que esse homem e essa mulher pecadora continuassem a viver no jardim do Éden e comessem do fruto da vida eterna, esse homem e essa mulher seriam pecadores eternos. E Deus não permitiu que o homem e a mulher passassem a ser pecadores eternos. Foram expulsos e foram enviados para começarem uma nova etapa da sua vida, onde seriam desafiados por Deus a olhar, a crer e a esperar nessa promessa de que da sua descendência Deus levantaria um descendente que haveria de destruir a obra de Satanás e haveria de restaurar essa descendência caída para os braços do seu Criador. E obviamente, como já adiantei, em Gênesis 4, a história continua naturalmente falando de duas grandes descendências. A descendência de Caim e a descendência de Abel. Diz o texto que, mostrando uma vez mais a graça de Deus, que Adão teve relações com Eva. Eva passaria a ser então a mãe de duas grandes descendências. Mas antes de falar da história destas duas grandes descendências, Moisés quer, uma vez mais, responder a uma pergunta importante. Vimos as consequências do pecado, mas nós, como ouvintes atentos, certamente temos uma pergunta. Será que o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, não teria em si mesmo, não teria na sua vontade, poder para combater e dominar o pecado? Será que o homem não teria no seu coração resquícios de justiça, que lhe permitiriam cumprir o pacto? Bom, a história de Caim demonstra claramente até que ponto o homem tinha descido devido à presença do pecado na sua vida. Não vou gastar tempo falando da história de Caim, mas o mais importante desta história é entender que Caim se levantou contra uma decisão soberana de Deus. E a reação de Caim a essa decisão de Deus foi ira. E porque ira? Devido à autonomia que ele tinha herdado, uma autonomia pecaminosa que ele tinha herdado dos seus pais. E a gente já sabe, devido a essa autonomia, quando as coisas saem do nosso controle, nos iramos contra Deus. Mas em segundo lugar, o que merece ser destacado nesta história de Caim foi a sua incapacidade de dominar o pecado, O verso 6 é muito claro. O Senhor disse a Caim: porque você está furioso? Porque se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E já sabemos qual foi a consequência dessa prova. Caim não passou no exame. Era um descendente de Adão e Eva. O homem, no seu próprio coração, não tinha e não tem qualquer tipo de poder sobre o pecado. E, portanto, qualquer coisa, qualquer bem que o homem produza é sempre algo manchado com a injustiça do seu pecado. Resultado,
Caim mata Abel e a partir daqui, Caim, depois de ter relações com a sua esposa, cria uma família e a partir das várias famílias descendentes de Caim, Caim gera uma cidade e uma descendência. Diz o texto que essa descendência, a descendência de Caim, vai ter algumas características interessantes. Primeira característica, 4:10. Agora amaldiçoado é você pela terra. Vai ser uma descendência que vai viver debaixo da maldição de Deus. Segunda característica da descendência de Caim. Versículo 12, parte B. Você será um fugitivo errante pelo mundo. A descendência de Caim vai ser uma descendência que foge do Criador. E em terceiro lugar, vemos essa característica mais tarde com Lameque, a partir do versículo 23, é uma descendência que vai utilizar a violência como forma de linguagem e de relação com o seu próximo. Vai utilizar a violência como forma de relacionamento com o seu próximo. Voltamos uma vez mais a enfatizar o modelo da história da redenção. Vocês já sabem, se em Gênesis 3 Deus não abandonou o homem ao seu pecado, mas se aproximou desse homem com a promessa e o abençoou, prometendo-lhe uma graça através do descendente, essa mesma graça se vai aproximar de Caim e vai ser prometida à sua descendência. Vejam o que Deus vai prometer a esse pobre desgraçado que a partir do seu pecado seria um errante e um fugitivo de Deus. Diz o versículo 15, 4:15, mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Obviamente, não vou entrar agora na discussão sobre o que seria esse sinal, mas não necessitamos ser especialistas em teologia para ver que esse sinal é um sinal da graça de Deus, um sinal que iria preservar não só Caim, mas também a sua descendência, para que também eles aprendessem a confiar na promessa que Deus tinha dado aos seus pais em Gênesis 3:15. Louvado seja este Deus de graça que não desiste do homem pecador. O texto continua falando então de outras marcas desta descendência de Caim. E uma dessas marcas eu tenho que falar, porque é muito importante para os dias que estamos vivendo. Diz, a partir do verso 19, que Lameque, um dos descendentes de Caim, tomou para si 2 mulheres. 2 mulheres. Vemos o início da poligamia nascendo na história do homem devido ao pecado. A poligamia, que é um pecado, que não tem nada a ver com o modelo criacional. Um homem e uma mulher se juntando para serem uma só carne. E para que os dois, sendo uma só carne, sejam esse vínculo e meio que Deus utiliza para cumprir o pacto e expandir o seu reino. Vemos que a introdução do pecado gerou a poligamia.
E cuidado, porque esta poligamia depois se tornou culturalmente aceite nestas sociedades, a ponto que, quando lemos a história de Abraão, vemos que ele era poligâmico. E como Abraão e a sua família sofreram por este pecado cultural. Mas isso eu vou deixar para uma outra história, para outros encontros. Voltando um pouco atrás, uma outra consequência do pecado foi o início do machismo. Tenho que tocar nestes pontos, porque há muita confusão na igreja evangélica, entre cristãos. Vejam o que passou a sofrer a mulher e também o homem devido ao pecado. Gênesis 3, final do verso 16. Uma das consequências do pecado é que o desejo da mulher seria para o marido. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Jamais o Senhor criou, em Gênesis 1 e 2, um modelo machista para a relação entre homem e mulher. O machismo e também o feminismo são consequências da queda e da rebeldia do homem quanto ao modelo criacional para o casamento e também para o que a Bíblia entende como a masculinidade e o ser feminino. Vejam, uma das consequências da mulher, que a mulher, o desejo da mulher e a vontade da mulher passariam a estar ao serviço do homem. Que nome damos a isso? Machismo. Agora, preste bem atenção. Este texto também demonstra como o feminismo é um pecado. Porquê? Porque a narrativa feminista, a clássica, é uma narrativa que chama a mulher para lutar e conquistar o machismo que o homem estava vivendo na sociedade. Quero-te dizer a você, que a mulher, que Deus tem algo muito mais excelente para você do que desejar ter o poder pecaminoso que o homem está exercendo hoje sobre a mulher. O que é o feminismo? Senão uma versão que as mulheres inventaram para desejar o poder machista do homem. Oh, mulher de Deus! Deus tem outras ambições e outro tipo de poder para derramar no teu coração. Ele quer que você seja como Maria e que a partir do teu ventre e da tua vida seja gerado a Cristo e uma descendência santa. Oh, através desta perspectiva, o feminismo e o machismo se manifestam como bem pequenos, se comparados com aquilo que o Senhor quer fazer na vida do homem e na vida da mulher. Estamos vendo então a história de duas grandes descendências. Deixem-me parar aqui um pouquinho para beber água. Obrigado. É água, não é vinho. Estamos vendo a história de duas grandes descendências. Primeiramente, a descendência de Caim. Vimos que ele formou uma cidade com características próprias. E, de repente, o texto apresenta-nos uma segunda descendência. Você claramente pode identificar a história, o início da história dessa segunda descendência, capítulo 4, versículo 25. Diz o texto: novamente Adão teve relações com a sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou.
E também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enós. E nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Uau! Eu espero que este texto te esteja surpreendendo, porque encontramos aqui uma vez mais a repetição desse modelo da história da redenção. Escutar o que escutamos sobre a história de Caim não nos surpreende, porque sabemos que esse homem estava trabalhando dentro de uma dinâmica do pecado e por isso viveu da forma como viveu. Mas o que me surpreende a mim é que dentro dessa dinâmica miserável que o pecado gera no ser humano, me surpreende esta declaração. E nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Uma vez mais, esse rei soberano escolhe uma descendência certamente afetada pelo pecado, decide se revelar a esse homem chamado Enós, dá-lhe um novo coração, fé, e faz com que a sua vida deixe de servir ao pecado e passe a ser inclinada para a adoração ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Que mistério! Deus ter permitido que a descendência de Caim tenha tomado o rumo da perdição, enquanto que ele escolheu a descendência de Sete, através de Enos, para conhecer e invocar o Senhor. É um modelo misterioso da graça e da misericórdia de Deus. E aqui temos que parar e fazer uma pequena pausa. Temos que ganhar fôlego. Porquê? Porque a partir de agora você precisa de entender como as narrativas de Gênesis estão organizadas e como elas se conectam entre si. Muito bem, a forma é muito simples. Existem duas formas de dividir o livro de Gênesis. Uma forma temática e uma forma literária. A forma temática é muito simples. O livro de Gênesis tem duas grandes divisões. De Gênesis 1 a Gênesis 11, temos um conjunto de narrativas que tem como objetivo falar da história universal. Mas a partir de Gênesis 12, essa história passa a enfocar na história de Abraão, depois na história de Isaac e depois na história de Jacó. Então temos de Gênesis 1 a Gênesis 11 a história universal e de Gênesis 12 até o final a história particular do pacto de Deus que começou com Abraão e terminou com José no Egito e a preservação do povo de Israel. Contudo, existe uma outra forma que agora é muito importante para nós. Existe uma outra forma de dividir o livro de Gênesis, que é a divisão literária. O livro de Gênesis é um livro e ele está organizado em capítulos. E cada um desses capítulos começa sempre da mesma forma. E aqui eu sei que as nossas línguas, o vernáculo, não ajudam, você depois tem de pesquisar no hebreu, mas existe uma fórmula que sempre introduz o início de cada capítulo de Gênesis. E a fórmula a gente vê desde o início. Então, a primeira vez que aparece essa fórmula está em Gênesis 2,
versículo 4. Gênesis 2, versículo 4. E, citando literalmente do hebraico, esse verso diz: estas são as gerações dos céus e da terra. Esse, depois da introdução de Gênesis 1, aqui começa o novo capítulo. Estas são as gerações dos céus e da terra. O segundo capítulo começa onde estamos agora, Gênesis 5. E no hebraico diz, ou volta a repetir, este é o livro das gerações de Adão. E, para dar um outro exemplo, este capítulo termina em Gênesis 6, versículo 8, porque no versículo 9 temos o início de um novo capítulo, que começa outra vez com a mesma expressão. Estas são as gerações de Noé. Por que eu estou gastando tempo falando desta divisão literária? Porque esta divisão literária é importante para entender a teologia de Gênesis. E, obviamente, é importante para entender o modelo e a história da redenção. O livro de Gênesis é organizado a partir de um conjunto de genealogias que têm uma função teológica e pedagógica. O livro de Gênesis está organizado num conjunto de genealogias que formam histórias com uma finalidade teológica e pedagógica. E se você não consegue identificar isso, você se perde na teologia e no ensino do texto. Então, vamos aplicar imediatamente esta ideia ao capítulo 5, e vou fazê-lo a partir de perguntas. Eu sei que você agora não pode responder, é um pouco estranho, mas imagine, tente responder mentalmente a estas perguntas que eu vou lhe fazer. Se este capítulo começa com a afirmação: este é o livro das gerações de Adão, qual vai ser o objetivo desta secção? O objetivo desta secção vai ser falar teologicamente sobre a descendência de Adão através do seu filho Sete. Por quê? Porque anteriormente Moisés já tinha falado da descendência de Caim. Agora ele volta atrás e começa com Adão para falar da descendência de Adão através de Sete, versículo 3, depois Enós, versículo 6, depois Enoque, versículo 21 e 28, onde claramente este capítulo quer chegar, Noé. E em cada um desses nomes, o objetivo é mostrar que, pela graça de Deus, essa geração vivia de uma forma completamente diferente da descendência de Caim. Se a marca da descendência de Caim foi a fuga de Deus, a maldição e a violência, a marca desta geração, da geração de Adão, Sete, Enós, Enoque, até chegar a Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, a marca dessa geração, pela graça de Deus, é a adoração e a busca do Senhor. Vemos, por exemplo, o que Moisés fala de Enoque, que andou com Deus, e vemos também o que ele fala de Noé. Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos,
causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Obviamente, o objetivo desta secção, desta genealogia, é chegar aos filhos de Adão e já vamos ver porquê. Muito bem, capítulo 6, o famoso e espinhoso capítulo 6, que não tem nada de espinhoso. Nós é que gostamos de complicar a história da salvação. Quando começa por descrever este momento da história, diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Pergunta, como a gente fala aqui na Espanha, la pergunta del millón. Pergunta mais importante: quem eram os filhos de Deus e quem eram os filhos dos homens? Como deve ser interpretado, a partir do contexto que acabamos de estabelecer, como devem ser identificados os filhos de Deus e os filhos dos homens? Muito bem, parabéns àqueles que acertaram. Não está falando de outra coisa senão os descendentes de Caim e os descendentes de Adão através de Sete e Enós. Não tem como interpretar os filhos de Deus como anjos e os filhos dos homens como seres humanos que tiveram relações sexuais e que a partir daí foram criados ou nasceram os nefilins, que eram gigantes. Isso é uma interpretação que está completamente fora do contexto e que não é, ou que não recebe nenhuma base de nenhum outro texto das Escrituras, porque apesar de existirem um ou outro texto que fala sobre os anjos, são textos que não têm nada a ver com o contexto deste texto. Então, irmãos, para aqueles que possam estar um pouco perdidos, pastor, o que é isso do contexto? Muito bem, quando a gente precisa de entender o significado de um texto, a gente tem que perguntar: o que é que o autor estava falando anteriormente? E sobre que tema continuou a falar posteriormente? E tanto antes quanto depois, tanto em Gênesis 6 como em Gênesis 7, só existe um grande tema que está sendo desenvolvido. É o tema das duas grandes descendências. A descendência de Caim, filhos dos homens, e a descendência de Adão, através de Sete, Enos e Noé, a descendência da bênção. Mas João, o que é que eu faço com estes gigantes? Pois não faça nada. Simplesmente o texto está dizendo que nessa época em que aconteceu esse casamento trágico entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, haviam gigantes. Lá está. É como se você dissesse, no tempo em que o pastor António era pastor da Igreja Presbiteriana da Barra, foi levantado uma estrutura de uma ONG. Já está. É uma informação. Da mesma forma que esses gigantes mais tarde vão aparecer, por exemplo, no livro de Juízes, ou no livro de 1 Samuel, ou na luta entre Davi e o Golias, esses gigantes estavam aí, a Bíblia gosta de citá-los. Por outro lado, além dos gigantes, existem esses homens importantes que existiram nessa época. Não se sabe por que eram importantes, talvez pelo seu poder, talvez pelo... Não sei, não se sabe. Agora, qual é o enfoque do texto? Isso é o mais importante. O enfoque do texto, e é uma lástima
que se tenha perdido esse ensino tão importante de Gênesis 6. É que quando a descendência dos filhos de Deus se apaixona pelos descendentes do mundo e se casam, quando a luz se apaixona pelas trevas, o resultado só pode ser um. Os filhos de Deus perdem o poder para ser sal e luz e esperança no mundo caído e que espera pelo testemunho de Cristo. E foi o que aconteceu. Diz o texto que quando essas duas descendências se juntaram, o mundo deixou de ter esperança. Porque qual era a esperança? A esperança vinha da descendência de Adão, Sete, Enos e Noé. Diz o texto, versículo 5, o Senhor viu a perversidade do homem, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens também, os grandes animais e os pequenos, e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. E agora vejam que preciosidade a próxima declaração. Versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Você está identificando outra vez o modelo da história da redenção? É bem verdade que nós não sabemos porque é que Deus permitiu a entrada do pecado no mundo. Mas sabemos que Deus continua sendo Rei e Ele dirige soberanamente o mundo e vemos esse Deus se aproximar do pecador, de uma geração completamente perdida, de uma geração que estava destinada ao juízo final, como foi o dilúvio. Vemos esse Deus se aproximar de um homem, se aproximar de uma família, certamente igualmente pecadora, tal como os demais. E vemos esse Deus mostrar benevolência, separando essa família para uma nova criação. Como vocês já conhecem a partir da história do dilúvio. A partir do verso 9, começa um novo capítulo. Esse capítulo chama-se, a partir do hebraico, estas são as gerações de Noé. O objetivo desta secção, além de mostrar o dilúvio, que agora não vou gastar tempo falando sobre um texto que vocês conhecem tão bem, mas o objetivo teológico desta secção é chegar aos seus filhos e ao pacto que Deus vai fazer com os filhos de Noé, chamados de Sem, Cam e Jafé. Que pacto foi esse? E quero utilizar os últimos minutos que tenho. Que pacto foi esse? Bom, até agora já vimos alguns pactos, algumas alianças em Gênesis. Será que você conseguiria recordá-los? Primeiro pacto, Gênesis 1. Pacto da criação ou pacto adâmico. Segundo pacto, Gênesis 3:15. Pacto da redenção.
Gênesis 3,15, pacto da redenção. E agora temos o terceiro grande pacto desta narrativa de Gênesis. Gênesis 9, pacto da preservação, também chamado de pacto noético. Resumo desse pacto. Quando essa família amada por Deus sai da arca, depois de baixarem as águas do dilúvio, o Senhor inclina o seu coração para fazerem um altar e apresentarem um sacrifício ao Senhor. Diz que esse sacrifício foi aceito por esse Senhor. Foi como um aroma agradável ao Senhor. E a partir das entranhas de misericórdia do Senhor, o Senhor resolve fazer um pacto com a família de Noé. Esse pacto tem duas partes. A primeira parte desse pacto, vocês podem ver em Gênesis capítulo 9, versículo 1, é um pacto cujos termos repetem o pacto adâmico. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Mas Deus já conhecia o coração do homem. Deus já conhecia até onde poderia chegar as consequências do pecado. E uma dessas consequências inevitáveis era a impossibilidade do homem agradar a Deus e sustentar esse pacto através de um pacto de obras. E por isso a segunda parte desse pacto que Deus faz com Noé é um pacto onde Deus introduz um outro termo, que é a cláusula de preservação. Diz o verso 8, 9 a 8, então disse Deus a Noé e aos seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Verso 11, estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E não só Deus introduz essa cláusula de preservação, garantida pelo próprio Deus, mas Deus dá a Noé e a sua família um sinal dessa garantia. Pela primeira vez, o pacto é apresentado como e através de um sinal da garantia. Que sinal é esse? Verso 12. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens. O sinal da minha aliança com a terra. O sinal de que, a partir de então, Deus sabia que a aliança com o homem só poderia ser preservada se Deus mesmo introduzisse cláusulas e Deus mesmo garantisse que esse pacto seria um pacto eterno. Oh, queridos irmãos, teríamos tanto para falar sobre este pacto. Mas este pacto da preservação, também conhecido como pacto noético, é a base daquilo que hoje, em termos da teologia, se chama da graça comum. O que é a graça comum?
é esse favor que obtém cristãos e não cristãos, incrédulos e também filhos de Deus, evangélico e macumbeiro, pelo facto de viverem no mundo de Deus. É uma graça que se manifesta sobre a criação de Deus em forma de provisão e também de preservação. Oh, queridos irmãos, que outra explicação existe para o facto de que a Europa ainda exista? Que outra explicação existe para o facto de que o Rio de Janeiro ainda exista? Que olhemos para a história do nosso coração e para a história do nosso país. Quanto pecado! Quanta injustiça contra a santidade de Deus, contra a sua lei, quanta rebeldia contra o Criador. E como é possível que hoje esteja chovendo, esteja crescendo fruta, tanto no terreno do macumbeiro, quanto no terreno do verdadeiro Filho de Deus? Se deve à graça comum, se deve ao facto de que Deus prometeu que cuidaria para que a terra não voltasse a sofrer o juízo, como sofreu com o dilúvio, devido ao pecado de Deus, devido ao pecado do homem. Perdão. Como temos que agradecer a Deus. E finalizo mostrando que depois deste pacto, o pacto noético, o pacto da preservação, a narrativa volta ao tema da descendência. Que descendência é essa? Da descendência dos filhos de Noé. Em primeiro lugar, Sem. Em segundo lugar, Cam. Em terceiro lugar, Jafé. Aonde é que Moisés quer chegar com esta descendência? Bom, são as cenas dos próximos capítulos desta novela chamada Gênesis. Muito obrigado pela vossa paciência, que Deus abençoe, e vamos ter aqui um momentito de perguntas. Já é muito tarde, eu sei, e eu agradeço de coração que vocês me estejam dando esta oportunidade de falar quase 2 horas, ok? Porque eu creio que também é importante para aqueles que depois vão assistir o vídeo mais tarde. Ok? Obrigado, Davi. Se pode abrir agora. Então, João, estou com 2 perguntas por enquanto. A primeira delas é uma pergunta mais pastoral. Você falou sobre uma das consequências do pecado é o homem se fazer de vítima. Aí, quando você percebe isso no seu próprio coração, o que a gente pode fazer? Apenas orar ou existe mais alguma coisa? Sim, bom, é uma pergunta certamente feita por um cristão. Então, falo para cristão. Quando nós nos damos conta de que o nosso coração está caindo nesse ciclo vicioso da vitimização, não sei como diria isto em português, de uma forma correta, quando a gente se está colocando no lugar de vítima, o que a gente precisa de entender é que somos pecadores, que o nosso principal problema é o pecado, precisamos de um arrependimento e conhecemos a um grande Salvador, podemos abraçar a sua cruz, essa cruz vai doer, porque nos vai mostrar quais são os ídolos que estão por detrás dessa estratégia de sempre nos sentirmos e apresentarmos como vítimas. Então isso vai doer, a cruz dói, porque a cruz exibe a Cristo e exibe
e prega o Evangelho ao nosso coração, mas por outro lado, você já sabe, da cruz vem graça. Vem graça, vem o poder da ressurreição, e algo que muitas vezes a gente se esquece, da cruz flui o Espírito Santo, que tem o poder de nos fazer crucificar os pecados. Então, esse complexo de vítima precisa de ser crucificado pelo Evangelho e pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Eu quero deixar isso bem claro. Porque se você e eu permanecermos sentados no banco da vítima, você nunca vai clamar e vai abrir a porta da graça de Deus. E você nunca vai experimentar o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Então, é um problema real que nós temos hoje dentro e fora da igreja. Não é só um problema fora da igreja, é um problema de dentro da igreja, ok? De buscar justificar a nossa vida a partir da realidade sociocultural, económica, onde estamos inseridos, onde estamos vivendo. Isso fecha as portas e nos impede de provar a graça restauradora de Deus, ok? E vemos isso de uma forma tão apaixonante, por exemplo, na vida de Abraão. Se vocês puderem, eu sei que alguns estão fazendo o seu devocional em cima do livro de Gênesis. Se vocês puderem, tentem fazer uma leitura da vida de Abraão, das suas crises, a partir dessa luta que existia no coração de Abraão, entre estar no controle da sua vida, um controle autónomo, pecaminoso, e abrir as mãos e deixar que a graça de Deus operasse no seu coração e na sua família. E quantas vezes Abraão não tentou, Abraão e Sara, quantas vezes os dois não tentaram apresentar-se e justificar-se diante de Deus como vítimas. E o que o Senhor apresenta claramente é que Abraão era um pecador e que estava sendo chamado para crer no Deus da promessa, que faria uma obra maravilhosa na sua vida e na sua descendência. Não? Amém. A segunda pergunta é a seguinte: sempre ouvi e fui ensinada que o sinal que Deus havia colocado em Caim era a marca da maldição, e que não poder matá-lo era para que ele vivesse sofrendo. A intenção de Deus era protegê-lo? Sim, a intenção de Deus era preservá-lo. Ou seja, dentro da maldição que obviamente Caim e os seus descendentes viveram, havia aí uma medida, uma restrição à maldade, à maldição, ao poder do pecado, e claramente o texto aponta para uma medida de graça que preservou, de uma forma que a gente não sabe muito bem, mas que preservou e que impediu que Caim experimentasse a totalidade, o peso total do juízo e da maldição de Deus. Então existe aí uma medida de preservação, e agora, a partir do pacto de Deus com Noé, a gente vê que não é um caso isolado. O Senhor decidiu preservar pela sua graça alguns aspectos da vida e da descendência de Caim, da mesma forma que mais tarde decidiu preservar a terra de um novo dilúvio, de um juízo completo. Então o tema da preservação, que a gente viu que é a base da graça comum, é um tema recorrente nas Escrituras. Mas além disso, é muito difícil entender como essa preservação se manifestou na vida de Caim, mas podemos imaginar, porque quando olhamos para a vida do incrédulo e vemos como o incrédulo, o homem e a mulher que são rebeldes a Deus,
conseguem desfrutar de tantas coisas, apesar do tipo de relação que têm com Deus, depois a gente pode imaginar que o mesmo viveu Caim. Porquê? Porque a consequência imediata da maldição seria a destruição. A destruição. Ou seja, seria ser assassinado tal como assassinou o seu irmão. Dente por dente, olho por olho. E o Senhor disse, não, eu vou preservar. Você provará algum tipo de preservação da minha parte, ainda que isso não possa ser chamado de uma graça especial, de uma graça, digamos, salvífica. Ok? Parece que o contexto aponta, né? Direciona-nos mais para essa interpretação. Beleza. Bom, acho que foi muito clara a aula de hoje. A gente só tem essas duas dúvidas. E mensagem aqui de agradecimento. Eu queria aproveitar para te agradecer por mais essa aula. Foi muito edificante por estar reservando esse tempo aí com a gente, João. Muito obrigado.